por favor, enviem o nome de vocês, certo? As mensagens são gravadas, ok. Então tá. Obrigado, o pessoal já está enviando aqui as mensagens para o registro da presença. Vou compartilhar a tela com vocês. Vou apresentar agora uma guia. Oi, menino. O telefone. Alô? Eu quero falar com o bebê? Eu acho que é para a mãe, vai lá levar para ela. Todos conseguem ver? É o módulo 11, fazendo uma breve retrospectiva. Módulo 11, a organização e a administração da empresa. E aqui a gente tem, como foi mencionado, a gente descobriu um pouquinho dos elementos presentes numa empresa, certo? Teve aquela figura, aquela imagem que o material utilizou para escolher, para apresentar e a organização de uma empresa, que é como se fosse um organismo vivo. E eu particularmente gostei porque a empresa ela precisa funcionar de forma harmoniosa, senão todos os envolvidos nesse organismo eles acabam definhando, eles acabam morrendo, certo? Hoje a apresentação vai se concentrar na administração, ou mais especificamente na parte da contabilidade, certo? Nós vimos aqui o setor operacional, recursos humanos, marketing financeiro e administrativo. Na atividade que vocês vão desenvolver, aqueles que pretenderem fazer em grupo ou aqueles que escolherem fazer individualmente, vocês precisam apontar quem que vai ficar encarregado de cada um desses setores na empresa que vocês vão imaginar, que vocês vão tentar criar, certo? Então, se você tem facilidade em exercer a função do operacional, então você pode ficar encarregado dessa função. Mas você precisa ter outros responsáveis pelos recursos humanos, marketing, financeiro e administrativo. Da mesma forma, você pode ter facilidade com qualquer uma dessas funções, mas outras pessoas precisam exercer as outras que sobram, certo? Ou você tenta abraçar o mundo e cumprir tudo isso que precisa ser feito. Mas lembrando que, às vezes, isso sobrecarrega um empresário, um empreendedor, certo? E é sempre bom contar com uma ajuda para facilitar o nosso trabalho. Vamos, então, para as noções de contabilidade. A gente teve os exemplos do que cada profissão precisa, de tudo aquilo que está envolvido, principalmente aqui na parte da música, onde precisa de alguém que vai fazer aí a publicidade, quem vai lidar com a grana, os cursos que precisam ser feitos para conseguir dominar determinado instrumento, certo? Isso daqui é a retrospectiva que a gente já trabalhou na semana passada. Agora a gente vai para a parte da contabilidade. Depois eu vou voltar isso daqui, né? Já tinha mencionado. Talvez a correção dos exercícios ficará para semana que vem. Mas pelo menos a gente vai finalizar hoje esse material. Então, a atividade 2 foi aqui que nós paramos na semana passada, organizando a contabilidade. Então, todo empreendimento necessita de recursos financeiros, um capital inicial para fazer seus investimentos. Só assim é possível adquirir bens e contratar pessoas ou serviços. Geralmente, os criadores de empreendimento iniciam com uma soma em dinheiro, utilizada para a criação de um patrimônio e para pagar as despesas de implantação. Depois, as empresas utilizam esse patrimônio e fazem novas despesas, esperando obter uma venda de produtos ou serviços, uma receita que compense o investimento inicial, proporcione lucro e permita os novos investimentos. Então, imagina o domínio, não é nem de matemática, é a capacidade de administrar as suas finanças, porque você vai ter uma quantia inicial de dinheiro, certo? Para investir nesse seu empreendimento, nesse seu negócio. Só que esse seu negócio, que vai ter, esse investimento vai ter vários gastos, você precisa pensar na venda desse serviço, na venda desses produtos para cobrir esses gastos, proporcionar o seu lucro e conseguir, com o dinheiro que vai ser extraído disso tudo, novos investimentos para compra de novos produtos, para você conseguir mais lucro, certo? Então, há muita coisa envolvida que precisa ser bem pensada, bem administrada, para a sua empresa não falir, para a sua empresa não ficar no prejuízo. Certo? Então, receitas são os valores em dinheiros obtidos com a venda de bens ou prestação de serviços. Certo? Continuando. Percebe-se de imediato, deixa eu pegar aqui. Percebe-se de imediato a importância, deixa eu dar mais destaque ao verde, né? De registrar adequada e rapidamente todos os fatos. Por exemplo, a aquisição de mercadorias, a contratação de um empréstimo, que afetem a formação e a evolução do patrimônio da empresa. Certo? Evoluir o seu patrimônio, fazer seu patrimônio crescer, fazer sua empresa crescer. Bem como o resultado de suas operações, lucros e prejuízos. Você não pode simplesmente ignorar os seus gastos.
Você precisa ser responsável com eles. Você vai ter funcionários a pagar, gastos a fazer, contas de luz, certo? Internet, às vezes um diferencial para conquistar seus clientes no atendimento. Enfim, veja quanta coisa está envolvida nisso tudo. A contabilidade fornece as ferramentas e os métodos desse registro, fazendo com que administradores possam planejar e desenvolver estratégias financeiras para a empresa. Embora a contabilidade tenha desenvolvido conhecimentos refinados e complexos, algumas de suas técnicas são relativamente simples e muito úteis para qualquer empreendedor. Ou seja, a contabilidade é uma parte difícil, é muito complexa, só que ela possui elementos simples que podem ajudar vocês nesses empreendimentos aí que nós estamos criando em cada módulo, ou como vocês estão imaginando aí um possível empreendimento de vocês, ou aprimorar, otimizar o próprio empreendimento, negócio que a família de vocês possui, certo? São informações que acrescentam aí no negócio, pelo menos a nível de planejamento e a nível teórico, isso pode contribuir muito com o sucesso de algo. E muito setor empreendedor. É o caso do registro de controle de patrimônio, bem como o resultado das contas, o que permite calcular o resultado positivo ou negativo da empresa em um determinado período, certo? Para registrar e controlar os fatos que afetam o patrimônio, é preciso listar o ativo, que são os bens, os direitos e os valores a receber, e o passivo, que são as obrigações ou as dívidas a cumprir da empresa num determinado período, certo? Então, aqui o asterisco do ativo são os elementos que geram, respectivamente, direitos e obrigações para a empresa, certo? Então, vamos aqui na tabelinha, que fica bem fácil de entender o que são esses ativos e o que são esses passivos com os exemplos utilizados. Então, ativos, os bens, os direitos e os valores a receber, que envolve dinheiro em caixa, dinheiro em conta corrente, aplicações financeiras, cheques a receber, mercadorias em estoque e equipamentos. Você está aqui aproveitando o exemplo lá da fotografia, os equipamentos que uma empresa nesse ramo vai precisar investir serão em câmeras, em câmeras boas, em câmeras que possuem um diferencial de foco, um diferencial com efeitos, um balanço das cores, enfim. Eu não sou conhecedor da área, mas o pouco que eu conheço já me possibilita falar que uma câmera ela precisa possuir alguns requisitos, certo? Então, que alguém que tem um sonho de ser um fotógrafo ou trabalhar nesse ramo, ela precisa se investir e conhecer a fundo tanto o mercado que ela está tentando adentrar, quanto o conhecimento técnico daquilo que ela vai pretender fazer, do que ela vai praticar, certo? E agora o passivo, as obrigações e as dívidas, que são os salários a pagar, se você vai ter algum funcionário, certo? Cheques predatados a pagar, ou seja, você compra alguma coisa e precisa pagar isso no mês seguinte. Você precisa ter um livro caixa, certo? Ou uma planilha do Excel, aquilo que for mais fácil para a sua organização desses gastos. É muito número, é muito gasto, é muito dinheiro que entra, é muito dinheiro que sai. Quanto melhor for a organização para conseguir fazer essa administração, melhor, certo? Então aí você consegue usar o livro caixa para conseguir se planejar. E aqui no exemplo dos cheques a pagar, ou seja, você com tanta coisa entrando na sua empresa, você pode acabar esquecendo algum boleto, pode acabar esquecendo alguma conta, pode colocar ela até mesmo no débito automático, só que aí você não está contando com aquilo que vai ser removido da sua conta. Então, ter tudo isso anotado para conseguir se planejar com sucesso é essencial. Tributos a recolher, fornecedores a pagar, por exemplo, se você for trabalhar no setor da alimentício, certo? Você vai ter que pagar o cara que vai ter que trazer os ingredientes, todos os alimentos que você vai utilizar, certo? Se você for trabalhar numa padaria, você precisa fazer o cálculo de quanta farinha precisa, do tempo de assar o pão, para você não perder o pouco produto que você tem, certo? Conseguir oferecer isso num preço acessível para conseguir combater a concorrência. Enfim, é um nível de planejamento enorme. A gente consegue perceber, mais uma vez, quanta referência esse módulo está pegando dos capítulos que estudamos anteriormente, certo? Aluguéis a pagar, esse daqui foi o mais genial, porque geralmente a gente não pensa nos gastos que uma empresa tem. Por exemplo, vocês conseguem imaginar o gasto que a família de vocês tem dentro da sua casa? Quanto que gastam de mercado, quanto que gastam de luz, água, internet, as roupas que vocês utilizam, os celulares que possuem, manutenção do carro. Enfim, quando você coloca na ponta do lápis
Tudo aquilo, todos os gastos envolvidos numa casa, você descobre que você precisa de muito dinheiro para conseguir sobreviver na nossa selva de pedra, certo? Que sobreviver na nossa cidade. Porque se você não cumprir com isso, que são os gastos de uma casa, de uma residência, a sua conta vai ser cortada, você não vai conseguir pagar aquilo que precisa, e às vezes você vai comprometer até a comida que vai para a sua mesa. Isso na residência, isso na casa. Agora imagina o nível de comprometimento e o nível de gasto necessário e planejamento para conseguir fazer uma empresa sobreviver, certo? Uma propriedade comercial, que já envolve muitas outras coisas, além do básico, água, luz, internet, essas coisas, ainda tem os fornecedores, os funcionários, certo? É muita coisa a pagar. E o empreendedor, ele precisa ter conhecimento de tudo isso, certo? Não pode simplesmente ignorar. Nem roubar a si mesmo, né? Nem roubar a empresa, saber a pessoa que ele vai colocar lá dentro, para confiar em quem vai mexer nesse caixa, certo? Muitos problemas acontecem, certo? O empreendedor, ele parece que ele precisa ter as anteninhas de vinil do Chapolin para conseguir perceber aí todas as ameaças, certo? Não sei nem se vocês conhecem essa referência que eu usei agora, fui velho pra caramba. Continuando. Então, vamos aprender como calcular o patrimônio líquido, o PL, que é um importante relatório contábil. O PL compreende os recursos próprios de uma empresa. Calcula-se o patrimônio líquido de uma empresa efetuando a seguinte operação. Então, o PL é os bens e os direitos menos as obrigações. Certo? É uma fórmula matemática simples, né? Então, o PL é o ativo menos o passivo. Ou seja, tudo aquilo que você tem que a sua empresa está recebendo e tudo aquilo que ela precisa cumprir, que é tudo aquilo que ela precisa pagar. O resultado dessa operação vai oferecer aí o patrimônio líquido. Já para calcular os resultados da empresa, é necessário analisar as despesas e as receitas. Certo? Então, é da mesma forma, parece que aqui se inverte, né? Despesas e receitas. As despesas, elas equivalem ao passivo, né? Salários a pagar, e aqui as receitas são aquelas, equivale ao ativo, certo? Aqui as despesas. Os salários pagos, as despesas feitas com viagens e estadias, contas pagas de energia e de telefone, compras de material de escritório, impostos recolhidos, despesas gastas em publicidade, juros pagos pelos empréstimos. Caramba! Os juros pagos pelos empréstimos, despesas, salários pagos. Então, isso aqui são todas as despesas envolvidas em determinado negócio. As receitas já dizem respeito a outros elementos. São as vendas dos serviços ou mercadorias, os aluguéis recebidos, os descontos obtidos, os juros recebidos. Então, de acordo com essas operações. Essa daqui, que são os resultados. O resultado é igual às receitas menos as despesas. Assim, o resultado é apurado dessa maneira. Então, para ver se a minha empresa está tendo sucesso ou não, se o resultado está sendo positivo ou negativo, eu preciso colocar, mais uma vez, tudo na ponta do lápis. Então, são as despesas. Tudo aquilo que eu vou gastar para a minha empresa continuar sobrevivendo, todos aqueles gastos que eu já mencionei, e as receitas, que é basicamente aquilo que está entrando, certo? Se as minhas despesas estão sendo maiores do que a minha receita, significa que eu preciso me organizar melhor. Eu preciso, às vezes, cortar funcionário, infelizmente, né? A selva de pedra exige sacrifícios, às vezes, terríveis para conseguir manter a sua sobrevivência. Existe não sei se é uma série, um documentário, que é de um cara que ele ajuda os empreendedores em seus negócios. Se eu não me engano, o nome da série é O Sócio. Certo? Ele chega, ele vê a estrutura do lugar, aquilo que está sendo gasto, o que a pessoa está fazendo, porque ela, às vezes, não está tanto dinheiro quanto ela poderia ganhar. Certo? E, às vezes, mudar a publicidade já gera consequências positivas assim imensuráveis para o sucesso do seu negócio. Daqui a tentativa de trabalho em equipe que eu vou já comentar com vocês, de acordo com as nossas questões. Então, começando aqui agora com a nossa atividade, certo? Então, você e seus colegas se reunirão para criar uma empresa com fins lucrativos. Ou seja, o objetivo da empresa de vocês é conseguir fazer lucro, conseguir grana, certo? E conseguir crescer, certo? Para aqueles mais ambiciosos, eles podem até pensar em abrir filiais. É uma boa. Deixe a imaginação
rolar. Cada um do grupo contribui com a mesma cota de dinheiro necessária à constituição do patrimônio da empresa e ao início das atividades. E todos vocês nelas irão trabalhar. Então, é um detalhe aqui nessa atividade que será realizado. Então, você pode fazer em grupo, e a mentalidade empreendedora já começa antes mesmo do trabalho em equipe iniciar de forma oficial. Por quê? Porque você, como empreendedor, está querendo fazer um negócio. Se é um trabalho em equipe, então você vai precisar buscar as pessoas certas. Certas vezes é bom trabalhar com nossos amigos, é bom trabalhar com nossos amigos, mas infelizmente amigos, negócios à parte. Às vezes muitas relações elas são diluídas por causa do envolvimento do negócio, o envolvimento do dinheiro, acaba abalando aí a harmonia de uma relação de amizade. Então você precisa buscar alguém que vai conseguir fazer seu negócio funcionar. Então se você tem conhecimento de carro, certo? Então você pode tentar abrir uma mecânica. Então, com quem você vai abrir uma mecânica? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é ir buscar alguém que vai conseguir me ajudar aí na tarefa do caixa. Outra coisa que eu preciso fazer é procurar alguém que vai conseguir, que tem um estabelecimento ou que consegue ter o investimento necessário para eu conseguir fazer o aluguel de uma propriedade para conseguir consertar aí os carros que eu vou fazer no futuro. Um curso que eu preciso fazer ou contratar alguém que tem um curso, que tem uma formação profissional para conseguir trabalhar para mim nesse negócio que eu pretendo arrumar. Então há muita coisa que vocês como empreendedores nesse negócio, dessa empresa que vocês estão tentando produzir com fins lucrativos, já precisa pensar. Então, quem vocês vão buscar, que função cada um desses vai receber e a grana necessária para fazer esse negócio decolar, certo? E eu recomendo, pesquisa aí uma imobiliária, pesquisa aí uma propriedade comercial e tenha noção do valor do aluguel, certo? Tenha noção do valor do aluguel, daí você já vai ter uma vaga ideia do quanto sua empresa precisa lucrar para cobrir pelo menos o custo do aluguel. E aí, o que vem depois é só mais gasto. Luz, água, internet, enfim, muitas coisas envolvidas que vocês precisam pensar. Então, pensem numa quantia, faz uma breve pesquisada no setor imobiliário, no equipamento necessário para o negócio que você vai fazer, para conseguir estipular uma quantia inicial coerente, certo? Você não vai conseguir fazer um negócio com R$2, certo? Às vezes você precisa trabalhar numa coisa à parte para conseguir investimento para o seu verdadeiro negócio. Então, eu vou vender bolinho para conseguir comprar a minha câmera, ou eu vou vender bolo para pagar o meu curso de fotografia, certo? Então, olha só, parece que quanto mais a gente tenta pensar no que está envolvido aí na criação de negócio, mais coisas a gente percebe, mais requisitos a gente percebe que precisam ser cumpridos para tudo dar certo. Então, indiquem a missão dessa empresa e os valores que ela se propõe a respeitar. Antes de iniciar aqui a leitura, vou agora para o manual do professor, certo? Eu acabei me perdendo, mas enfim, voltando aí na parte dos ativos e dos bens, tem essa observação que eu achei importante. Então, o ativo são os bens e direitos que a empresa tem num determinado momento, resultante de suas transações e eventos passados, dos quais futuros benefícios econômicos podem ser obtidos. Exemplo, deixa eu dar mais um aqui. Cadê? Exemplos de ativos incluem caixa, estoque, equipamentos e prédios. Certo? Isso aqui foi extraído do Wikipedia. Passivos são as dívidas que a empresa tem num determinado momento, tais como empréstimos, valores que a empresa está devendo para instituições financeiras, como, por exemplo, empréstimos ou financiamentos. Então, às vezes, você não tem o investimento que precisa para começar seu negócio inicialmente. Então, você vai lá no banco, você vai conversar a respeito de empréstimo, vai estipular uma quantia e, dependendo da análise que o banco for fazer, você vai conseguir aí um empréstimo do seu lugar. A sala que eu estou dando a aula para vocês, inicialmente era o empreendimento da minha mãe de depilação, certo? Ela conseguiu, ela conversou sobre os empréstimos necessários, foi atrás de alvará para conseguir realizar a atividade que ela precisava fazer aqui, certo? Foi atrás de marca, cera, enfim, novamente, muitos elementos necessários para conseguir garantir aí a sobrevivência do negócio. Certo? Duplicatas a pagar. Valores das duplicatas que a empresa está devendo, decorrente da aquisição de mercadorias, produtos a prazo.
Contas a pagar, valores que a empresa está devendo, sejam de impostos sobre as vendas, salários e encargos. Então, aqui, novamente, de onde foi extraído, foi do Sebrae, certo? Patrimônio líquido representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento, certo? Então, com isso aqui eu finalizo as observações sobre aquela parte da contabilidade, certo? Então, aqui fazendo a leitura dessa, uma introdução, antes da gente passar para as questões propriamente ditas. Então, nesse exercício 1, o fundamental aqui é verificar se a missão da empresa define o negócio, o público-alvo, a expectativa deste em relação àquele, certo? Um exemplo que usaremos como base das nossas sugestões de resposta seria prestar, então aqui, ó, um exemplo que o material está utilizando para instigar a imaginação de vocês no negócio que vocês vão pensar, que é o ramo do ensino, da educação. Então, prestar serviços educacionais de qualidade para alunos concluintes do ensino médio interessados em ser aprovados no exame vestibular da faculdade escolhida. Mas o professor poderia usar outros exemplos. Então, aqui, ó, nesse negócio, que são os objetivos, aqui, ó, indiquem a missão dessa empresa e os valores que ela se propõe a respeitar. Então, no exemplo oferecido pelo material, prestar serviços educacionais de qualidade para alunos concluintes do ensino médio, interessados em serem aprovados no vestibular da faculdade escolhida. Então, esse daqui é um exemplo que pode ser utilizado como resposta do exercício 1. Os valores eles devem manter coerência com o negócio e serem respeitados pela comunidade, como, por exemplo, a valorização do homem na sua relação com o conhecimento, com a sociedade e o meio ambiente, o respeito à individualidade e ao ritmo de aprendizagem, a preocupação com resultados, etc. Então, aqui a gente tem um modelo de negócio, oferecer educação para alunos concluintes do ensino médio para passarem no vestibular da faculdade que eles pretendem, certo? Os valores são esses daqui, ou seja, você não está simplesmente criando jovens para passar no vestibular. Tem todo esse diferencial, ó, que é a valorização do conhecimento, certo? Aquilo que você vai ensinar para os seus alunos, no caso aqui é de uma escola, um negócio que você está pretendendo alavancar. Então, a valorização do conhecimento e a relação deste com o homem, a sociedade e o meio ambiente, certo? Você está querendo criar cidadãos e não simplesmente robozinhos que passem no vestibular, pessoas que desenvolvam o pensamento crítico, respeitem a individualidade, certo? O ritmo de aprendizagem, ou seja, existem alunos que aprendem de uma forma mais rápida, outros aprendem de forma mais vagarosa, certo? Isso está envolvido nas missões e nos valores da empresa, no exemplo aqui da educação. Então, com essas duas afirmações, com esses dois parágrafos aqui, que foram lidos, a gente percebe o modelo de negócio que está sendo sugerido e os valores que serão respeitados nesse negócio da educação. Então, é basicamente isso que trata a questão 1. Então, indiquem a missão dessa empresa e os valores que se propõem a pagar. Então, vocês vão pensar aí, depois, individual ou coletivamente, a empresa que pretendem desenvolver. 2. Indiquem alguns elementos do ativo, bens, direitos e do passivo, obrigações constituído inicialmente e o volume de capital investido, soma de todas as cotas, para que isso ocorresse. Então, aqui é a parte da contabilidade que vocês vão precisar desenvolver. O capital inicial, os gastos que vão ter, as obrigações, os bens e os direitos, certo? Então, aí, dependendo da empresa que vocês escolherem, vocês preenchem aqui para mim. Vocês se lembram bem? O volume investido aqui, ó, o volume investido, capital inicial, né, para você investir na sua empresa e tudo aquilo que precisará ser considerado depois para garantir o seu funcionamento. Então, se vocês se lembram, o prazo para realizar esses exercícios vai até dia 10, certo? Depois eu vou dar a devolutiva daqueles que já responderam, liberar novas tentativas de resposta, caso seja necessário, certo? Então, indo aqui para a leitura do comentário do exercício 2. Então, não queremos que vocês, nossos alunos, se comportem como contabilistas. Desejamos apenas que eles, vocês, demonstrem neste e no próximo exercício, no 3, que eu vou ler agora, uma percepção geral do que são bens e obrigações, receitas e despesas. Então, é nessa questão que vocês vão colocar em prática tudo aquilo que eu falei, que eu mencionei, que envolve uma empresa, que envolve um negócio, todos os gastos, certo? Quanto mais detalhado for essa resposta, melhor para vocês, porque vocês precisam ter uma visão de 360 para conseguir compreender o negócio na sua totalidade. Voltando ao exemplo anterior, que é o exemplo do ensino, né? Os alunos poderiam imaginar, por exemplo, um investimento inicial de 20 mil,
destinados à compra de móveis, utensílios, equipamentos, livros, material de propaganda, a reforma e adequação das instalações e o pagamento dos salários nos meses de implantação. Certo? Então, aqui eu faço uma breve gancho, né? Aqui está o exemplo do ensino, da escola. Então, você vai precisar gastar com livro, gastar com material, por exemplo, o material que nós trabalhamos, ele é desenvolvido por uma equipe lá de São Paulo, acredito eu, certo? Então, existe o gasto com esse material que é produzido, tanto virtualmente, quanto naquele que é impresso e que chega até vocês. Tem o valor do deslocamento, da entrega desse material até chegar em vossas mãos, certo? Então, existe esses detalhes, né? Então, um investimento de 20 mil, ele precisa, no exemplo aqui, ele precisa dar conta desses gastos iniciais. A propaganda, o equipamento, o livro, o móvel. Por exemplo, vocês acho que detestariam sentar numa cadeira caindo aos pedaços de madeira dura, e não naquela que é anatômica, de plástico, que vocês têm acesso na escola. Ou pensar em móveis diferenciados, uma lousa interativa, enfim, quanto mais investimento, dependendo da imaginação de vocês, vocês vão ter noção do gasto que um negócio implica. E aqui também, né? Como que eu falei que eu ia fazer um gancho. Vocês podem utilizar outro exemplo, no caso no setor dos alimentos. Pensar num restaurante. Então, você precisa pensar no aluguel desse estabelecimento, do restaurante, os pratos que serão servidos, o preço, né? Recentemente a gente teve um aumento absurdo do arroz, certo? Em produtos básicos, certo? Então, se você vai trabalhar no restaurante, você não estava contando com esse aumento abusivo. Então, isso já é algo que vai precisar ser considerado no seu novo cardápio, na semana em que esses aumentos aconteceram, certo? O investimento, certo? Você precisa comprar alimentos, se preocupar para eles não estragarem, então precisa de um frigorífico, precisa de um lugar para armazená-los corretamente, certo? Não que nem aquele cara que desligava o freezer, né, para conseguir economizar na força, comprometendo aí a qualidade da carne e a nível de segurança pública, né? Então, olha só, o empreendedor, ele às vezes pretende economizar num ponto, só que ele coloca o negócio todo a perder, certo? Olha só como que ficou a imagem desse exemplo que eu tô dando, de desligar desliga a freezer, não pode desligar a freezer. Então, ficou claro, né? O exemplo aqui oferecido a vocês. E 3. Tentem fazer uma estimativa das despesas e das receitas que a empresa terá regularmente e, consequentemente, do resultado que os sócios esperam. Então, mais uma vez aqui, é bem semelhante àquilo que foi feito no exercício anterior, só que aí já está envolvido outros gastos, por exemplo, se for no setor da comida, os alimentos que você vai precisar comprar por semana, certo? O gasto com a água, lavando os pratos. No caso da escola, o que está envolvido em ligar ou não o ar-condicionado, certo? As luzes que serão utilizadas, se elas serão econômicas ou não, se vai oferecer internet para esses alunos, se os equipamentos serão de ponta, em tecnologia, enfim. Então, aqui é assim que vocês vão resolver esse exercício. Então, para encerrar, conhecer, planejar e acompanhar o funcionamento das empresas ou dos empreendimentos é condição necessária, mas não suficiente. Para obter sucesso e atingir os fins propostos, os meios para o planejamento e administração empresariais não devem, contudo, sobrepor seus limites legais e éticos, que todos os empreendedores, na verdade, todos os cidadãos, devem respeitar. As técnicas administrativas não são neutras nem puramente objetivas. Antes de tomarmos decisões que acreditamos técnicas, devemos verificar se elas respeitam a legalidade, o meio ambiente e a própria humanidade. Por isso, nem sempre reduzir custos ou maximizar lucros é aceitável, se isso desumaniza, desrespeita as leis ou ofende os valores que prezamos. Não pode ser aceito. Certo? Eu acho que com o exemplo do Desliga Freezer é cabal, certo? Para mostrar os valores que uma empresa deve respeitar. Olha o risco que uma pessoa que está tentando economizar a todo custo coloca aí os seus clientes, certo? Imagina
os efeitos negativos que isso poderia ocasionar, certo? Então, e a gente confia nas empresas, né? Acreditando que elas respeitem esses valores. Mas o nosso mercado, né, às vezes nos força a fazer isso aqui. Não estou justificando, pelo contrário. Repudio esse tipo de atitude, mas só mostra que o nosso sistema aí está funcionando de forma errada. A gente está priorizando o lucro em prol da vida, certo? Em detrimento da vida, da qualidade, né? Enfim, era isso. Então, tarefa mínima aqui em casa. Vocês definiram uma peça publicitária da tarefa mínima do módulo 9, trabalhados anteriormente, e vão apresentá-las na próxima aula. Procurem detalhar as despesas que tiveram com a produção dessa peça, depois de pronta. Que meios serão utilizados para se fazer a divulgação? Através de outdoor, meios de transporte coletivo, metrô, ônibus, de mídia, TV, rádio, internet, em pontos de encontro de jovens, lan house, lanchonete, fast food, escolas de idioma, etc. Cada meio utilizado para divulgação tem um valor diferente. Isso é muito importante. Tem um valor diferente. Lembrando que esse momento você talvez não disponha de muito capital. Ou seja, não adianta falar, eu vou ter um investimento inicial de 1 milhão. Não. Pessoas normais não começam investimento com tamanha quantia. Muito capital. Tentem encontrar uma forma mais econômica de divulgar o produto que você e sua equipe criaram. Então você até pode ter 1 milhão aí na conta para conseguir fazer a divulgação do seu produto, mas você precisa tentar fazer isso render. Então não adianta ter todo esse dinheiro e investir ele de forma errada naquilo que você acha que vai trazer sucesso para a sua empresa, certo? Então você pensa com carinho no investimento inicial que vocês precisam para fazer o negócio acontecer. Outra coisa, cada meio de divulgação tem um valor diferente. Ou seja, é diferente eu criar um outdoor, eu pagar um cara para andar pela rua para fazer a divulgação do meu produto ou do meu estabelecimento, certo? São valores diferentes. Eu grudar num ônibus para fazer aí a propaganda vai atingir uma área bem maior, porque o ônibus ele circula aí pela cidade. Colocar um avião com cartaz para divulgar meu negócio. Enfim, cada um desses tem um valor diferente. Inclusive, aqueles anúncios chatos que a gente é obrigado a assistir até conseguir pular eles do YouTube, certo? Tem gente que está pagando por esses anúncios, certo? E aí que está o diferencial. Como eles sabem que a gente não tem paciência para ver esses anúncios, eles precisam ser certeiros. Eles precisam despertar a nossa atenção em 1 segundo. Em 1 segundo. E 1 segundo de publicidade é o diferencial. Pode fazer toda a diferença no modelo de negócio. Então, nesse 1 segundo, você precisa conseguir colocar o maior número de informação para conseguir conquistar o seu cliente. Ou conseguir agradar esteticamente para despertar a atenção para ele clicar no fabricante ou no fornecedor. E é caro. Essas coisas da internet, os anúncios, eles são caros. Eles cobram os segundos apresentados. Inclusive nas TVs. Certo? Nas TVs, o horário nobre, o horário da noite, onde as famílias já estão em casa, é um valor diferente de propaganda daquele que é utilizado nas madrugadas, certo? Ou nas rádios, enfim. Então, mais uma vez, pesquisem sobre esses valores para conseguir dar uma devolutiva de uma atividade mais completa. Esse é o intuito da disciplina de empreendedorismo, mostrar para vocês tudo aquilo envolvido, eu acho que eu uso muito a palavra envolvido, tudo aquilo que está envolvido nessa questão do empreendimento. Então, cara, tarefa complementar, tente organizar a estrutura necessária à implantação e ao funcionamento do empreendimento individual que você desenvolveu nessa tarefa mínima aqui. Detalhe alguns itens do ativo e do passivo. Então, isso daqui é a tarefa complementar, ela só acrescenta aquilo que vocês já estão desenvolvendo aqui na tarefa mínima, certo? Tem bastante coisa que eu mencionei para vocês na tarefa de hoje, certo? Então, pesquisem e tentem fazer esse negócio acontecer. Podem aproveitar um modelo de negócio que a família já possui, mas pensem em todos os detalhes que eu mencionei aí na nossa aula de hoje. Certo, galerinha? Alguma dúvida, algum acréscimo? Podem aproveitar agora. Bom, gente, se não há dúvidas nem nada, eu agradeço aí a presença de vocês, certo? Até semana que vem e não se esqueçam de realizar aí os exercícios do plural, certo? Prazo até dia 10, certo? Não fiquem sem fazer. Eu agradeço, certo? Então,
Até semana que vem, gente. Tchau, tchau.